Bom dia, nono. Vamos lá para nossa aula de hoje. A aula que a gente vai dar uma avançada para terminar esse capítulo, que é o capítulo da prova. Lembrando que a prova é semana que vem. Prova dia 15. Esse capítulo, Mundo em Conflito, e o anterior, Imperialismo na África e na Ásia. Sim, eu sei, é bastante coisa. É bastante coisa. Não vou negar que é bastante coisa. Mas é importante a gente ver essas duas matérias, porque elas são matérias que são ligadas muito dentro delas. Lógico, a Segunda Guerra também é muito ligada à Primeira. Só que eu vejo particularmente mais conexões, principalmente como o livro de vocês traz, entre os dois. Por isso estou aqui passando a vocês esses dois capítulos para a prova. Indo para a matéria, hoje veremos primeiro sobre o Império Russo e a Revolução Russa, e depois veremos sobre o pós-guerra, até a crise de 1929. Vai ser um vídeo mais longo que o comum, mas necessário ser assim, para a gente poder fechar essa matéria antes da prova. O Império Russo. O Império Russo era um estado essencialmente agrário até o final do século XIX. A maior parte da população era composta de camponeses pobres, muitos deles sujeitos à fome e ao analfabetismo. O governo era exercido pelo czar, título semelhante ao de imperador, que centralizava o poder em suas mãos, governando de maneira autoritária. A Rússia, ela tem uma coisa interessante, que ela é um país tanto asiático quanto europeu. Apesar dos russos se verem mais como europeus, a gigante parte da Rússia está dentro da Ásia. Pega ali praticamente todo o norte da Ásia. E nessa região, que é a Rússia, é um país muito grande, precisa de muito recurso para se manter toda essa população, principalmente alimento. Por isso, em grande parte, é que a Rússia ela se manteve por muito tempo camponesa. Mas em outra, é por causa que os governantes russos em si eles eram mais atrasados do que os outros. Demorou muito para a Rússia começar a sua revolução industrial e demorou, inclusive, na questão da industrialização, dessa industrialização suscitar o surgimento de novas cidades. A grande parte da história da Rússia que a gente vê é mais da Rússia na parte europeia, ali Moscou, Novgorod, essas cidades mais perto do cenário da Grande Guerra. E o resto da Rússia a gente quase não vê, de tão grande que é esse país. Durante as últimas décadas do século XIX, o governo do czar Alexandre II, ou Alexandre II, promoveu reformas buscando modernizar a economia russa. Assim, foram realizados investimentos com o objetivo de desenvolver a indústria e ampliar a rede de transporte ferroviário. Por que ferroviário? Porque o país é enorme. O país é enorme, com poucas ligações por rio, então não dá para fazer canais fluviais. Por cima tem o Oceano Ártico, que ele congela por grande parte do tempo. Então, para você se mover na Rússia, tem que ser em terra. Era antes cavalo, agora com o trem vai ser de trem. Então, ele começou a querer ligar todo o país através de ferrovias. Para concretizar seus planos, o czar aumentou os impostos e contraiu empréstimos de outros países, como Inglaterra e França. O desenvolvimento industrial atraiu muitos camponeses para os centros urbanos, porém a má remuneração paga aos operários criou uma classe trabalhadora empobrecida nas cidades. Ou seja, a pessoa era pobre no campo, virou pobre na cidade. Não mudou muita coisa. Na verdade, piorou. Ao mesmo tempo, uma pequena camada de burgueses e industriais começaram a obter grandes lucros entre o final do século XIX e o início do século XX, ampliando as desigualdades sociais já existentes no Império Russo. Então, a gente tem um país que já era muito desigual, mas era mais desigual entre
entre nobres e plebeus. Aí agora começou a ficar desigual entre nobres, burgueses e plebeus. Só que a gigante maioria era plebeia, era camponesa, era operária, e em ambos os casos eram muito mal remuneradas. A Rússia, gente, ela era tão atrasada em comparação ao resto da Europa, o resto do mundo, na verdade, que ela só foi abolir certas leis do feudalismo. Olha, Idade Média. Se foram abolir leis da Idade Média, ali perto do final do século XIX, para ver como a Rússia estava muito atrás dos outros países. A desigualdade social na Rússia aumentou consideravelmente no início do século XX. Aqui temos uma foto de famílias camponesas pobres na cidade de Nizhny Novgorod, em 1913. A oposição ao czarismo. A crescente desigualdade social contribuiu para que ideologias como o socialismo se difundissem pelo país. Dessa maneira, no início do século XX, foram criados partidos de oposição ao governo do czar Nicolau II. O principal nesse período foi o Partido Operário Social Democrata Russo, que em 1903 se dividiu em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. Guardem, porque esses dois aí são bastante importantes. Os bolcheviques tinham como um dos principais líderes Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin. Eles defendiam transformações rápidas e profundas no governo. Essas mudanças ocorreriam com a tomada do poder pelos trabalhadores, com o estabelecimento do socialismo na Rússia. Já os mencheviques pretendiam promover reformas graduais até atingir o socialismo. Essas reformas seriam implantadas por meio de alianças entre os trabalhadores e a burguesia russa. Esse partido operário social-democrata russo, com essa divisão deles, foi uma divisão bem clara. Era uma divisão que buscava, de fato, uma revolução. Bolcheviques, eles queriam... O que é revolução? Não é só pegar o pessoal, vamos tirar o governo... Não. Uma revolução, às vezes, é uma mudança rápida demais. Eles queriam, assim, mudar. Hoje é monarquia, amanhã é república, vamos assim. E sobre o regime socialista. Então a gente vai impor todas as mudanças do socialismo do dia para a noite. Tem que acontecer e ponto. Já os mencheviques não, eles queriam que a gente está fazendo mudanças que são muito importantes, é o que os mencheviques pensavam. Então vamos reunir nós, representantes do povo, com representantes da burguesia, que apesar de ter dinheiro não é nobre, e unir essas forças para poder derrubar a monarquia e ir implantando o socialismo passo a passo. Só que o que pegou mais nessa divisão é que o Lenin, ele era muito carismático e as ideias de mudança eram amplamente buscadas pela população. A população não queria que, por exemplo, a reforma que faria todos terem acesso à alimentação acontecesse daqui a um ano. Eles querem para hoje, porque a maioria está passando fome. E quando tem a guerra, as coisas só pioram. Então, o crescimento dos bolcheviques, ele foi um crescimento óbvio, porque se eles estão vendendo uma mudança rápida, quem passa por necessidade, que era a grande maioria da população que estava passando necessidade, vai ouvir a pessoa que está vendendo a mudança rápida, do que a mudança aos poucos. E uma coisa que incomodava bastante, principalmente os líderes do partido, que foram para os bolcheviques, era a questão de ter que conversar com a burguesia, porque muitos viam os burgueses como inimigos, como responsáveis por grande parte dessa pobreza. E na época, a gente não pode tirar razão, porque não se tinha leis trabalhistas, não se tinha uma garantia do trabalhador,
Então, a relação era muito desigual. Então, falar que os burgueses ajudavam a manter a desigualdade social dentro da Rússia não é errado. No início do século XX, o Império Russo se envolveu em uma guerra contra o Japão pela disputa dos territórios da Manchúria e da Coreia. As derrotas russas ampliaram a oposição ao governo czarista de Nicolau II e contribuíram para tornar parte da população russa ainda mais pobre. Então, a questão da Rússia estar muito atrasada era também na questão militar. A Rússia ela demorou muito para, digamos, atualizar os equipamentos e armas de suas tropas, atualizar o pensamento estratégico, e quando tem essa guerra, se me lembro bem, o nome é Guerra Sino-Japonesa, pelo território de Manchúria e Coreia, o Japão, que estava correndo atrás, que estava ali, a gente viu isso na questão do imperialismo, o Japão estava tentando se atualizar porque ele ficou com medo de ser dominado. O Japão foi se atualizando, foi crescendo sua força e atacou a Rússia, que inclusive tem-se relatos que a Rússia achou que ia ganhar com facilidade. Afinal, não é um país europeu. A questão do preconceito batia até nessa parte. E perderam. A Rússia foi o primeiro país europeu na verdade, em mais de um século a perder para uma potência estrangeira. E isso foi marcante, foi traumatizante e foi humilhante para soldados e população. Porque o que o Nicolau II vendeu para a população a gente vai entrar em guerra ali com os japoneses, a gente ganha deles e vai ter um retorno bom aí para todo mundo. Esse retorno nunca aconteceu. Assim ocorreram diversas revoltas populares e greves nesse período, que foram violentamente reprimidas pelo governo. Estamos falando de um governo que é bastante autoritário e tem uma mentalidade bastante atrasada. Então, para eles, povo se reunindo, revolta, vai lá e reprime. Era assim que ele lidava com a situação. Em janeiro de 1905, na cidade de São Petersburgo, uma manifestação pacífica reivindicando melhores condições trabalhistas foi atacada por guardas imperiais, ferindo e matando centenas de pessoas. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento e motivou os trabalhadores a promoverem novos protestos contra o autoritarismo do czar. Com o objetivo de melhorar sua organização e de ampliar sua representatividade política, os trabalhadores criaram os sovietes, conselhos formados por delegados eleitos por camponeses, operários e soldados. Então, a questão foi crescendo. Os bolcheviques e mencheviques não sumiram, mas os trabalhadores russos, eles começaram a ver que eles também tinham que se organizar, não ficar dependendo apenas da questão política. E essa organização dos sovietes, ela foi importante por quê? Porque começou-se a criar uma força paralela ao Estado. Esses sovietes, eles já eram o início do que seria a Revolução e Guerra Civil Russa. O fim do czarismo. Buscando se manter no poder e melhorar suas relações com a população russa, Nicolau II promoveu algumas reformas. Entre elas estava a fundação de um parlamento, um posto de deputados eleitos pela população, que auxiliava nas decisões políticas. Além disso, ele legalizou os sindicatos de trabalhadores. Por que ele teve que fazer isso? Porque estava insustentável. Ou ele fazia essas reformas, ou o que aconteceu mais para frente, em 17, aconteceria ali naquele momento, em 1905. Então, até um pouquinho antes de 1905. Não, depois. E isso deu espaço ali, o espaço necessário para os bolcheviques começarem a crescer. Porque antes eles estavam participando, mas eles eram muito limitados. E com a participação dos sindicatos trabalhadores, muitos aderiram aos bolcheviques. Então, ali foi um crescimento necessário
para a semente dessa Revolução Russa começar a germinar. Contudo, a Primeira Guerra Mundial trouxe muito sofrimento à população russa. Embora o exército do país fosse numeroso, estava despreparado e tinha poucos recursos. Dessa forma, houve um grande número de soldados russos mortos em combate. Como se isso não bastasse, o fato de a economia se voltar para as despesas de guerra fez com que a situação da pobreza de parte da população piorasse ainda mais. Porque todo o país estava voltado para manter o exército na guerra. Então, comida, grande parte para o exército. Roupa, grande parte para o exército. Precisamos, por exemplo, produzir camas de hospital. Não, produz armas para mandar para o exército. Então as coisas para a guerra, mantém a guerra, porque essa guerra é muito grande, se perder a consequência é enorme. A própria insistência de Nicolau II em se manter na guerra ampliava a posição do seu governo. Por quê? A população sofrendo, o exército russo perdendo, todo mundo falando: imperador, sai da guerra, a gente só está perdendo, a gente só está tomando prejuízo. E o Nicolau II não, a Rússia não vai se render, a Rússia vai vencer a Alemanha. Porque aí vem uma questão que é pouco explorada, mas é verdade. O Nicolau II, o Guilherme I e agora me falhou a memória, o rei da Inglaterra, eles eram primos. Todos eles, grande parte, na verdade, uma boa parte dos principais reinos e impérios europeus tiveram como governantes netos da rainha Vitória da Inglaterra. E houve sim um quê de briga de família na Primeira Guerra Mundial, principalmente da decisão de alianças. O Nicolau II ele era muito mais ligado ao rei inglês. E isso fez a Rússia e a Inglaterra se aproximarem mais, só que ambos tinham problemas pessoais com seu primo Guilherme I. Então eles não gostavam muito do Kaiser, o líder da Alemanha. E quando a Alemanha está batendo na França, está batendo na Inglaterra, está batendo na Rússia, lógico, Inglaterra e França com muito mais qualidade de exército do que a Rússia. Inclusive, às vezes vencendo, às vezes perdendo. Inglaterra e França, a Alemanha era ganha, perde, ganha, perde. Agora, com a Rússia, a Alemanha ganha, 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 perde uma, ganha, 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 perde uma. E a Rússia só não perde muito território porque tem muita gente. É muita gente ali. E o Nicolau II, ele queria se manter na guerra, mesmo em detrimento de sua população. Durante o inverno de 1917, uma forte crise de abastecimento gerou fome entre a população, que se revoltou e promoveu diversas mobilizações violentas, iniciando a Revolução Russa. O inverno russo não é fácil, é historicamente difícil de sobreviver ao inverno russo. Chega o inverno numa situação que está já com pouco alimento, o alimento vai embora, os recursos vão embora, as pessoas começam a morrer de fome, aí chega. A população se revolta, começa uma tomada de poder que obriga o Nicolau II, em março de 1917, a abdicar. A partir daí, acaba o Império Russo. Após a saída do czar do governo russo, teve início um governo provisório formado por liberais e conservadores moderados. Não foi os bolcheviques que chegaram no poder nesse momento. Quem chegou foram, por exemplo, alguns que os mencheviques conversavam e outros partidos ali que tinham ligações com nobres que foram assumir esse governo de momento, esse governo provisório. Mas os mencheviques chegam a participar também desse governo, não foram só de canto não. Esse governo realizou diversas reformas, como a garantia dos direitos de liberdade da imprensa e de organização política e regularização da jornada de trabalho de 8 horas. Entretanto,
Nesse período, a Rússia se manteve na Primeira Guerra Mundial, o que contribuiu para que grande parte da população permanecesse em situação de miséria. Resolveu alguns problemas, mas o grande problema não se resolveu. Na verdade, não é que o governo provisório tivesse a mesma ânsia por ficar na guerra. Eles queriam sair. Só que quando eles assumiram o governo provisório, eles perceberam que não dava. Era muito difícil sair da guerra. As negociações eram complicadas, demoravam muito. E quanto mais demorava, mais a população sofria. E como eles não queriam dar desculpas para a população, essa informação de que estava sendo difícil a negociação não vazou. Dessa maneira, o governo provisório não conseguiu controlar a revolta popular. Em uma disputa pelo poder do país, os bolcheviques organizaram uma insurreição. Com o apoio de tropas de trabalhadores armados e unidades militares, os revolucionários conseguiram tomar o poder, depondo o governo provisório. E aí sim os bolcheviques entram no poder, aí sim Lenin se torna ditador russo. Chegando ao poder, os bolcheviques liderados por Lenin promoveram uma série de mudanças. Observe a seguir uma das principais transformações ocorrida logo nos primeiros anos. Estatização da marinha mercante, dos bancos e das indústrias. Marinha mercante, o que é? São os navios que vão fazer comércio. Bancos, não precisa explicar. Onde se guarda dinheiro, onde se pega empréstimo, é emitido dinheiro, essas coisas. E as indústrias. Tudo isso não tem mais uma pessoa dona delas. É o Estado russo que é dono deles. Tudo isso agora pertence ao Estado. Extinção dos latifúndios e desapropriação de terras que foram distribuídas aos camponeses. Não se tem mais questão da propriedade privada, acaba-se a propriedade privada. As terras vão ser tomadas pelo Estado e divididas igualmente para a população. Ou pelo menos de uma maneira sustentável para a população. Porque algumas terras, por exemplo, agrícolas, continuar a ser agrícolas para ter alimento. Criação de tribunais de justiça formados por cortes populares, em substituição às antigas instituições judiciárias. Aí vem já uns problemas, que é já o lado muito ditador do Lenin. Ele estava governando praticamente sem lei. Não tinha lei escrita direito. Tinha só uma ideia de justiça ali do movimento. E esses tribunais de justiça iam atrás disso. Só que esses tribunais de justiça eram muito parciais. Então, se uma pessoa, por exemplo, falasse, gente, ok, a gente conseguiu, estamos no poder, mas vamos um pouquinho com calma, está sendo muito agressivo, essa pessoa podia ser condenada pelo Tribunal de Justiça. Confisco dos bens da nobreza e da Igreja Ortodoxa, além da abolição do ensino religioso nas escolas. Nobreza vai acabar, não tem mais questão de nobreza, clero para eles não vai existir, porque o socialismo russo ele pregava a questão do Estado ateu, é um Estado que não aceita religiões no seu território, e por isso que ele confiscou esses bens, até porque tinha-se muita riqueza dentro da nobreza e da Igreja Ortodoxa. Adoção do regime de partido único, assim, o Partido Bolchevique foi rebatizado como Partido Comunista. Então, só existe um partido, o comunista, e as eleições acontecem dentro desse um partido. Então, isso já é um ponto muito interessante da questão do autoritarismo que o Lenin está botando, porque ele não vai aceitar outra ideia política, é só o comunismo, ponto. E a gente se resolve aqui dentro. A saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, após a assinatura do Tratado Brest-Litovsk, que era uma das coisas mais pedidas, o Lenin ele fez a saída, digamos, ele negociou o que a Alemanha queria só para poder sair, porque era o grande problema. Ele também temia, se ele se estendesse muito nas negociações, ele ser derrubado. Então por isso que ele, não, Alemanha, toma isso aí, eu tô saindo, tchau. E a Inglaterra e a França, você tem que se manter. Não se manter nada, tchau. Era isso que o Lenin fez.
Criação de um exército formado por camponeses e operários para defender os ideais do comunismo, o Exército Vermelho. Por que isso? Porque grande parte do exército russo, ele era e foi educado dentro da lógica monárquica, dentro da lógica de toda essa questão de hierarquia e valorização da classe nobre, em detrimento de pessoas de origem mais humildes. Então, o comando militar russo não era confiável para Lenin. Uma coisa que ele fez foi prender e às vezes até executar os principais líderes militares e indicando novas pessoas para os cargos que ele confiava. Porque ele queria zerar o que tinha antes, porque ele não confiava no que tinha antes. E, por último, criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, URSS, em 1922. Só que o Lenin não era o único que buscava tomar esse poder russo. Após a retirada da Rússia da Primeira Guerra, grupos anticomunistas se articularam para derrubar o governo implantado pelos bolcheviques. Assim, formaram uma coalizão do qual faziam parte principalmente antigos oficiais que apoiavam o retorno do czar ao poder, grupos liberais e mencheviques. Os opositores dos bolcheviques receberam ajuda dos países capitalistas, como os Estados Unidos, Inglaterra, França e Japão, para formar um exército conhecido como o Exército Branco. Como a lógica de mercado do mundo era capitalista, os países eles ficaram com medo de que... É a mesma coisa da Revolução Francesa. Aconteceu lá, pode espalhar para outros países. Eles tinham medo disso. Lógico, depois até da Segunda Guerra, provou-se que esse medo não era tão fantasioso assim. Realmente acontece, digamos, a propagação do comunismo pelo mundo. E esses países que apoiaram, eles queriam apoiar o Nicolau II porque eles tinham nele um cara que estava numa situação muito ruim, que ficaria totalmente dependente deles. Então, botar ele no poder era como botar um peão que eles poderiam manipular depois. Eles não estavam se preocupando com a Rússia em si, eles estavam se preocupando em abafa o comunismo e controla esse cara. Dessa maneira, a Rússia passou por uma violenta guerra civil entre os anos de 1918 e 1921. Durante o conflito, foi implantada uma política que tinha como base a imposição de uma severa disciplina a toda a sociedade. A estatização da economia se tornou ainda mais intensa nesse período. Com a proibição de qualquer iniciativa privada. Além disso, os camponeses deviam entregar parte de sua produção ao Estado. Mediante esses esforços, o Exército Vermelho obteve a vitória, expulsando os contra-revolucionários do país. A Rússia, as ações do Lenin contra esse grupo, que era contra a Revolução Comunista, foi muito severa. Primeiro que o Lenin ele começou a expandir um grande controle na sociedade e obrigando-os a seguir certas regras e comandos para que o Exército Vermelho tivesse um crescimento e amadurecimento, digamos assim, até necessário para poder bater de frente com o Exército Branco. E uma coisa interessante é que não ficou só entre Exército Branco e Vermelho. Foi aparecendo outros grupos também que eram contra os dois. Inclusive, uma coisa interessante, o jogo de tabuleiro, o War, as cores do tabuleiro War, são inspiradas nesse momento. Aquelas cores, teve o Exército Verde, teve o Exército Azul, teve essa separação de cores. E isso tudo dentro da Rússia, que é um grande país, em extensão. E é nesse momento, inclusive,
que o Nicolau II e a família dele são mortos. No momento em que o Exército Branco começou a ter alguns avanços, o Lenin falou: mata eles porque eles só vão dar problema. E ele achava que matando o Nicolau II isso acabaria com a motivação do Exército Branco, que não aconteceu, mas abalou o Exército Branco. A nova política econômica. A necessidade de reconstruir o país após o fim da Guerra Civil levou o Partido Comunista a criar a nova política econômica, o NEP. A NEP era um conjunto de medidas de cunho capitalista implantadas com o intuito de dinamizar a economia do país e contribuir para que a Rússia superasse rapidamente a crise na qual estava inserida. A NEP foi instituída em 1921. De acordo com Lenin, era necessário recuar o capitalismo para, posteriormente, permitir o país avançar com uma segurança em direção ao comunismo. Como assim? Eles tiveram que botar ideias capitalistas dentro da Rússia. É que eles foram tomando as coisas, fazendo as coisas funcionarem de uma maneira que, em curto médio prazo, deu certo porque o Exército Vermelho venceu. Mas ele percebeu que se ele continuasse assim a longo prazo, a União Soviética não ia se sustentar. Então ele pensou que a gente tem que adotar ali na Rússia, tem que adotar na Rússia aqui algumas coisas que os capitalistas adotam, que faz a economia crescer, faz a economia ganhar muito dinheiro, acumular dinheiro, e quando tiver acumulado a gente tira a NEP e volta ao plano comunista. Entre as medidas implementadas pela NEP estava a liberação para que a iniciativa privada controlasse pequenos setores da indústria e do comércio. A indústria, digamos, a indústria de fazer calças, a indústria de fazer carros, que na época era pequeno, mas depois vai ficar grande. Essas pequenas indústrias podem ser privadas, que aí ajuda a fomentar um comércio interno na Rússia, que vai ajudar a alavancar a economia. Além disso, ela permitiu aos camponeses obterem lucro ao comercializar a sua produção excedente. Porque antes eles tinham que entregar tudo, a produção. Aí agora o que é excedente, porque primeiro era tudo, depois era uma meta, digamos, a população camponesa tem que produzir 200 kg de comida cada um. Aí cada um dá 200 kg de comida, a população é muito grande, vai dar muita comida, dá para ser distribuída. Agora, mais uma pessoa produziu 500, dá esses 500 também. Agora não é. Esses 300 ou 500 a mais, você pega e pode vender, não tem problema não. Disputas pelo poder. Após um longo período doente, Lenin faleceu no início de 1924, o que leva aí uma frase muito interessante do Winston Churchill, foi do Churchill, que ele falou que a pior coisa para a Rússia foi a melhor coisa para a Rússia foi o nascimento do Lenin, e a pior coisa para a Rússia foi a morte dele. Porque, digamos, Lenin existia e fez essas reformas na Rússia que estruturou o país, que estava muito quebrado. Mas a pior coisa foi o Lenin ter morrido, porque quando ele morreu, ele quebrou tudo. Não, desculpa. Ele falou... Não, quem falou que foi o melhor foi outra pessoa. Na verdade, o Churchill falou que as duas piores coisas foi o nascimento do Lenin e a morte do Lenin. Porque ele nasceu e fez uma revolução que foi muito sangrenta, e ele morreu e bagunçou tudo. Quem falou que a melhor coisa para a Rússia foi o nascimento do Lenin foi outra pessoa que não está me vindo agora à memória. Enfim, ele morreu, e com sua morte houve uma disputa pelo poder entre Leon Trotsky, comissário do povo para a guerra, e Joseph Stalin, secretário do Partido Comunista. Cada um pensava os rumos da revolução de uma maneira diferente. Trotsky era um intelectual e líder político que comandou o Exército Vermelho durante a Guerra Civil, ou seja, uma pessoa de grande importância. Já era, inclusive, ele era braço direito do Lenin há muito antes do Stalin começar a crescer.
O Stalin era um influente militante que passou a ocupar cargos cada vez mais importantes. Então, dentro da Revolução, ele começou mais embaixo e foi aumentando. E assumiu, em 1922, o cargo de secretário-geral. Então, Lenin morre, tem duas pessoas muito importantes ali querendo pegar o lugar dele. A disputa entre ambos refletia a escolha dos projetos distintos para a revolução no país. Trotsky defendia que o movimento revolucionário deveria ser internacionalizado, ou seja, leva o socialismo para outros países. Já o Stalin acreditava que primeiro o socialismo tem que ser forte na União Soviética para depois pensar em outros países. Stalin tinha grande influência dentro do Partido Comunista, porque ele é uma pessoa que foi ganhando fama, então ele era bem visto. Ele era visto como uma pessoa que veio de baixo e que alcançou grandes patamares. Ele conseguiu assim vencer a disputa com Trotsky, que o expulsou do país em 1929. Aos poucos, Stalin passou a eliminar seus adversários e exercer o poder de maneira absoluta, criando assim uma rígida ditadura na União Soviética. Durante a ditadura de Stalin, milhares de opositores políticos foram enviados para campos de trabalho forçados, conhecidos como gulags. Nesses lugares, muitos deles na Sibéria,